Aí pessoal, sou o professor Paulo, professor de Geografia, aula 1 do segundo ano, ensino médio, relevo brasileiro. Então, nessa aula, veremos características gerais do relevo, agentes do relevo no Brasil, estrutura do relevo brasileiro, classificação do relevo no Brasil. Podem abrir seu livro, página 709. É importante estar acompanhando no livro. Relevo, características gerais. O relevo são as formas apresentadas no terreno, aos nossos olhos. Então, as formas de relevo. Então temos montanhas, planícies, planaltos e depressões. Ao longo do tempo, o relevo sofre transformações, tanto em suas estruturas como em sua forma. Os elementos que atuam na formação e modelação do relevo são chamados de agentes do relevo e são divididos em dois grupos. Os agentes internos do relevo, que é responsável pela formação do relevo. Hoje o nosso território brasileiro já não sofre com esse agente. Tá? Por quê? A gente não tem atividades tectônicas, vulcanismo no nosso território. Mas aqui sim, agentes externos do relevo são responsáveis pela modelação do nosso relevo. Então, o que modela o nosso relevo? Chuva, vento, clima. Então, eles vão dar forma no nosso relevo. Agentes internos. Isso está na página 719. O Brasil está no centro da placa sul-americana, apresentando relativamente estabilidade geológica. As áreas de maior estabilidade estão nos limites das placas tectônicas, ou bordas. Então, o Brasil está, não podemos colocar bem no centro, né? Mas está próximo ali. Então, não temos, né, terremotos no Brasil, mas isso não significa que o nosso território, em alguns locais, não acabam sentindo alguns tremores. Aonde a crosta terrestre, a camada dela é um pouco mais fina, acaba tendo alguns tremores sim, sentindo alguns tremores, mas não é o caso de ser um terremoto. Entretanto, como explicar a presença de rochas vulcânicas no relevo brasileiro, como o granito e o basalto? Lembrando que os dois a gente encontra aqui no Paraná. Pessoal, o Brasil não teve sempre nessa posição que ele está hoje. Era um único continente, Pangeia. Depois separou em dois, Laurásia e Gondwana. E o mundo moderno que a gente conhece hoje. Então é por isso que a gente se encontra com rochas de granito e basalto, que são rochas vulcânicas. Só indo para o texto ali. Pelo fato que o Brasil já esteve posicionado em outros pontos do globo terrestre, ou seja, o país não esteve sempre no centro da placa sul-americana. Já esteve posicionado nos limites desta e, consequentemente, sujeito a processos vulcânicos. Então, nós temos, né, ali em Minas Gerais, Uberlândia, a cidade ela fica numa cratera de vários vulcões. São extintos, não são mais ativos, mas ali é uma área. Tá, como surgiu tudo isso? Então, lá, muito antigamente, no Mesozoico, quando houve a separação dos continentes, tivemos sucessivos derrames de lavas vulcânicas que cobriram praticamente todo o setor sul do país, então a nossa região. Mais precisamente na área onde se encontra a bacia sedimentar do Paraná, resultado da formação do planalto arenítico basáltico. Esse planalto também é conhecido como planalto meridional. Então aqui, para ilustrar, coloquei um mapinha do Paraná e o que se encontra no primeiro, no segundo e no terceiro planalto. Claro, também tem uma parte ali da área litorânea. Então o marrom, né? Vamos colocar aqui como primeiro planalto, mas tem a área aqui, né, litorânea, que é o Planalto de Curitiba. São encontradas rochas ígneas e metamórficas.
Já no segundo planalto, tá, que é o planalto de Ponta Grossa, se encontra rochas sedimentares. E no terceiro planalto, que é o planalto de Guarapuava, ele pega rochas vulcânicas e rochas sedimentares. Então, aqui é classificado. Podemos colocar a classificação aqui no nosso estado. Planície litorânea, Serra do Mar, primeiro, segundo e terceiro planalto. Agentes externos, o intemperismo. Por possuir uma variedade de climas e um grande litoral, o Brasil apresenta diversos tipos de processos erosivos ligados ao intemperismo químico, físico e biológico. O intemperismo físico ou mecânico só tem dois aqui, vento, temperatura, mas ele pode também ocorrer pela chuva. O intemperismo químico, ação da água, mas como ação da água? Como se fosse uma água, uma chuva ácida, tá? Então, químico, por causa da poluição. E intemperismo biológico, ação das plantas e raízes e animais de grande porte. Então faz essa modelação do relevo, que no Brasil só existe dobramentos antigos, de uma forma arredondada, pela ação do intemperismo. Erosão. Então, erosão fluvial. Ela é causada pelo desgaste provocado pelas águas dos rios. Então, tira a mata ciliar em volta, a força da água, ela acaba tirando esses materiais, esses sedimentos e depositando em outras áreas. Então, acaba causando o quê? A erosão fluvial. Existe a erosão marinha, causada pelo desgastes de rochas e solos litorâneos pela água do mar. Então, tem ali as encostas, a água ela vai batendo e vai tirando esses sedimentos. Erosão pluvial. Acontece muito em encostas de morros, né, pela ocupação irregular e pela retirada da vegetação. Isso não significa onde tenha, onde ali tem a vegetação, ocorra esse tipo de erosão. Então, ela é provocada pela retirada de material da parte superficial do solo, pelas águas da chuva, contribuindo para o arredondamento das formas, já que está correlacionada ao intemperismo químico. No período de chuvas, no verão, estão sujeitas a processos erosivos, como os movimentos de massas, deslizamentos de terra. Então, isso vai chover ali ao longo de vários dias, uma quantidade muito grande de chuva, e com isso acaba tendo esse deslizamento de terras. Aqui pela imagem, não foi pela ocupação irregular, né? Foi porque o solo ele fica frágil, o peso da árvore acaba vindo abaixo. Erosão eólica é causada pela ação dos ventos. Claro, isso é há milhões e milhões de anos, não é de um dia para o outro que vai ter uma erosão eólica em rochas. Aqui, né, Vila Velha, né, os arenitos, claro, o vento com a chuva, ela acaba formando, deixando nessas formas. A erosão glacial. As geleiras se deslocam lentamente, provocando erosão e sedimentação glacial. Então o solo ele acaba congelando e com o movimento das geleiras acaba levando esse solo que está congelado junto dela. Estrutura do relevo brasileiro. O território brasileiro é formado basicamente por dois tipos de estrutura: os escudos cristalinos e as rochas sedimentares. Boa parte do nosso território ele é com rochas sedimentares, mais de 60%. Escudos cristalinos, crátons, corresponde a 36% do território brasileiro,
sendo que 32 são constituídos por terrenos formados no período Arqueozoico. Esses terrenos são os mais antigos do Brasil, constituídos por rochas magmáticas internas e metamórficas, e formam o chamado embasamento de complexo cristalino brasileiro. E 4% foram formados no período Proterozoico. Esses terrenos apresentam grande importância econômica, pois neles se localizam as principais jazidas minerais metálicos do país, apresentando um predomínio de rochas metamórficas. E rochas sedimentares ocupam 64% do território brasileiro. Então, observando rochas sedimentares, parte verde ocupa quase todo o território brasileiro. Já a parte aqui dos escudos, né, a parte da mineração, pega aqui bastante a região sudeste, né? Vamos lá. Classificação do relevo no Brasil, página 721. Essa classificação é de Haroldo de Azevedo. Então, ela foi criada em 1949 e ainda é utilizada nos dias atuais. Ela valorizou a termologia, germofologia do nosso território. Identificou as áreas do território brasileiro, tanto em relação às características topográficas, quanto em relação às características geológicas. Ela simplificou essa classificação. Então, ele simplificou essa classificação. Para Haroldo, planaltos são formações acima de 200 metros. Então, formações acima de 200 metros é considerado planalto. E planície, formações abaixo de 200 metros. Tudo isso em relação ao nível do mar. Para Haroldo, existem 4 planaltos. Os das Guianas, Central, Atlântico e Meridional. Está um mapinha ao lado para você ir acompanhando onde ficam esses 4 planaltos. E 3 planícies, Amazônica, Costeira e Pantanal. Outra classificação, de Aziz Absaber, 1950. Ele propôs na sua classificação com base nos processos de erosão e deposição de sedimentos, sendo classificado em planaltos. Processo de erosão é maior que o processo de deposição. Claro, planaltos ele é mais alto que planície. Então é simples o processo de erosão ser maior do que a decomposição de matéria, desses sedimentos. Planície, o processo de deposição é maior do que o processo de erosão. Com certeza. É uma área mais baixa. Com certeza, o processo de pegar esse sedimento nessa planície é maior do que ter a erosão. Baseado no critério morfoclimático. Então, para ele, existem 7 planaltos. Também tem um mapinha ali para você ir acompanhando. O planalto das Guianas, Central, Maranhão, Piauí, Nordestino, Serras e planaltos do Leste e Sudeste, Meridional e Uruguaio Sul Rio-Grandense. E para ele existem 3 planícies: terras baixas amazônicas, Pantanal e terras baixas costeiras. E a classificação de Jurandir Ross. Classificação elaborada no início da década de 1990 considera 3 formas de relevo: planalto, planície e depressões. Ele divide o relevo do Brasil em 28 unidades, sendo 11 planaltos, 6 planícies e 11 depressões. Também tem um mapinha ali para acompanhar cada uma. A classificação de Ross está baseada em 3 critérios. Morfoestrutura, refere-se à estrutura geológica onde o relevo está assentado. Morfoescultura, relativa à ação dos agentes externos do relevo. E morfoclimática, considera a ação do clima sobre o relevo. Ainda na classificação de Jurandir Ross, a partir desses critérios foi formada a estruturação das formas
do relevo, dividida por táxons, que obedecem a uma hierarquia. Então, tem primeiro táxon, segundo táxon e terceiro táxon. Primeiro táxon, relativo à unidade do relevo que se destaca em determinada área, planalto, planície ou depressões. Então, ele pega as três ali. Segundo táxon, relativo à estrutura geológica, onde os planaltos foram modelados, válido somente para os planaltos do segundo táxon. E o terceiro, relativo à localidade, consideradas unidades morfoesculturais, usam nomes locais e regionais. Para Jurandir, planaltos, áreas de relevo onde a erosão é maior do que a deposição, podendo estar em diferentes províncias geológicas. Sendo assim, Ross propõe uma classificação de planaltos em relação à província geológica em que estão assentados. Dentro desse contexto, os 11 planaltos encontramos essa divisão em 4 grandes grupos. Planícies. Essas áreas são geradas por processos de deposição, sendo altimetricamente baixas. Então, são áreas baixas, áreas litorâneas. Boa parte das áreas que eram consideradas planícies nas classificações anteriores, hoje são entendidas como depressões. No Brasil, segundo a classificação de Ross, temos 6 unidades de planícies, divididas em costeiras e continentais. Então, a gente tem planícies na área litorânea e dentro do continente. Depressões, podemos colocar como se fosse o fundamento do relevo, né? Em volta é uma área um pouco mais elevada e tem esse afundamento, esse abaixamento do relevo. As depressões são classificadas de relevo anteriores, não eram utilizadas para denominar grandes áreas do nosso país. A partir de Jurandir, temos a presença das depressões, para determinar áreas rebaixadas por processos erosivos, ocorridos principalmente na era Cenozoica. Atividade para casa, né? Seção do Start, página 718. Assistir aula do QR Code, página 718 também. Beleza, pessoal? Até a próxima.